ele não vai voltar. Sim, é exatamente o que você ouviu. Se você continuar agindo errado, você vai perder de vez esse homem. E o que a maioria das pessoas não sabem é que um homem não vai embora por falta de amor. Ele vai embora quando ele não sente mais os estímulos que criam atração, conexão. E você nem sabe como, mas deixou de ativar isso nele. Isso é duro de ouvir, eu sei, mas necessário. Sem saber, você deixou ele ir, porque tudo aquilo que você entendeu até hoje sobre relacionamento é justamente o que fez ele se afastar. E o mais perigoso aqui é, você provavelmente ainda está fazendo da forma errada. Porque me responde com sinceridade, quando ele começou a mudar, o que você fez? Você tentou conversar mais, você tentou entender, se aproximar, você cobrou mais atenção, você cobrou mais amor, mais presença. E é exatamente aí que começa o problema, porque existe um padrão silencioso na mente masculina que faz ele se desconectar totalmente de você. Quando você reage desse jeito, ele entra no estado de luta ou fuga, se afastando ainda mais. Agora guarda bem isso aqui, o afastamento dele não começou quando ele foi embora. Começou quando ele não te respondia mais na hora, quando ele ficava cada vez mais no celular, quando ele cancelava os compromissos ou nem fazia mais planos com você. E a partir daí, cada tentativa sua de consertar reforçou ainda mais a decisão dele. E é por isso que você sente que, quanto mais você tentava, pior ele ficava. Quanto mais você se entregava, menos ele te valorizava. Quanto mais você lutava, mais ele se distanciava. Isso não é coincidência, isso é um padrão. E aqui que está o que ninguém te explica. Existe um detalhe invisível, quase que imperceptível, que muda completamente a forma como o homem te enxerga. E isso não tem a ver com o que você fala, com o quanto você o ama, o quanto você é atraente, bonita, e nem o quanto você se esforça. É algo muito mais específico que isso. É algo que acontece na mente dele antes mesmo dele perceber. E o mais chocante aqui é, algumas mulheres, sem saber como, ativam isso naturalmente nos homens, fazendo eles ficarem apaixonados e obcecados por elas. Enquanto outras, mesmo fazendo tudo o que acha certo, sendo a mulher perfeita, empurram ele para bem longe. Porque a verdade é que o problema nunca foi falta de amor, mas um erro invisível que você repete sem perceber. Um erro que custa tempo, energia, seu emocional e às vezes o próprio relacionamento. E eu sei o quanto isso pode te confrontar, porque quebra tudo que você acreditava até hoje sobre relacionamento. Principalmente se você já tentou de tudo, conversar, contato zero, insistir, esperar o tempo resolver as coisas, ou consertar tudo sozinha, se humilhando, pedindo perdão, até que nada disso resolveu. Chega um momento que a gente desacredita mesmo. O que parece é que a gente precisa nos conformar e seguir em frente, mas ainda existe uma luz no fim do túnel. Se você chegou até aqui, é porque você sabe disso. Mas olha, você não precisa acreditar em mim. Você só precisa ficar aqui até o final desse vídeo e não importa se ele está frio, se ele está distante, se ele não fala mais com você, se vocês não têm nenhum contato, se ele terminou, se ele já está com outra ou se vocês já estão há mais de um ano distante. O que importa é como você decide agir a partir de agora, tendo as cartas corretas na manga. Então, se você não quer continuar errando, você precisa fazer exatamente o que eu vou te ensinar aqui, antes que seja tarde demais. E eu sou capaz de apostar que ele não só vai voltar, mas vai voltar transformado, querendo ser ainda melhor que antes para você. Algumas mulheres, antes de entender isso, disseram: foi difícil de aceitar, mas fez todo sentido quando eu comecei a agir da forma que você falou. Percebi que eu estava fazendo exatamente o que afastava ele quando eu vi o seu vídeo. Quando mudei, ele já me procurou no dia seguinte. Por isso, eu sugiro que você pare imediatamente tudo que você está fazendo. Preste bem atenção nesse vídeo até o final, antes que ele saia do ar. Porque daqui a apenas 5 minutos você vai descobrir como acessar a mente dele e fazer ele voltar apaixonado e arrependido de ter te deixado. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Marcela Classino, sou casada, sou mãe e tenho essa família linda que também foi restaurada. Sou especialista em restauração de relacionamentos. Há 6 anos comecei a estudar profundamente a mente masculina na melhor faculdade de neurociência e comportamentos humanos do mundo, onde tive acesso a artigos secretos que grandes marcas usam para ativar o desejo nas pessoas. Nos últimos anos, ajudei mais de 13 mil mulheres em todo o mundo a restaurarem relacionamentos, através dos segredos profundos que desvendei sobre a mente masculina. Após anos de prática em casos que pareciam totalmente impossíveis, eu posso te garantir,
O segredo que eu vou compartilhar nos próximos minutos com você é o mais importante de toda a minha carreira. Eu considero esse segredo a única coisa que realmente funciona se você deseja ter o amor da sua vida de volta e apaixonado, independente das circunstâncias que você se encontra hoje. E a prova disso são milhares de relatos que eu recebo todos os dias no meu e-mail, no meu WhatsApp e no meu Instagram, desde que eu trouxe o código oculto da mente masculina a público. E olha, eu não descobri isso por acaso. Na verdade, eu era exatamente como você. Achava que sabia conduzir um relacionamento. Era inteligente, independente, antenada, tudo em ordem. Vida estável, casamento tranquilo, planos de futuro. Tudo parecia perfeito por fora, mas por dentro já não sentíamos mais nada. Dois estranhos na mesma casa. Vivíamos no automático, cumprindo um roteiro, sem carinho, sem amor, sem sentir. Até que em 2018 tudo desmoronou. Meu casamento de 8 anos acabou. Era como se o amor, o desejo, a alegria de estar juntos tivesse evaporado. Apenas dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Tinha dias que eu me trancava no quarto só para escapar, milhões de perguntas na cabeça, tentando entender como sonhos, promessas simplesmente morrem. E então eu fui embora, larguei tudo. Casa, história, memórias, eu achava que recomeçar sozinha seria o caminho certo para ser feliz de novo. Foi nesse caos, tentando me reencontrar, que veio a doença do meu pai. Eu reencontrei a minha irmã por parte de pai. A gente mal se conhecia, mas a dor conecta, né? E um dia no hospital, para visitar o nosso pai, ela começou a me contar a história dela. Era praticamente igual à minha. Casamento lindo, amor, parceria, sonhos, planos de futuro, até que o marido do nada começou a esfriar. Até o dia que ele disse para ela, eu não sinto mais nada, e foi embora, sem lutar, sem olhar para trás. Parecia que tudo que eles viveram simplesmente não existia mais. Sabe o que ela fez? Tudo que ensino. Ela implorou, ela explicou, ela pediu desculpas até pelo que ela não fez. Depois ela sumiu para tentar ver se ele sentia falta. E quanto mais ela fazia isso, mais ele se afastava. Nesse dia eu lembro dela olhando para mim com os olhos destruídos e dizendo, eu não reconheço mais ele. Depois veio a pior parte. Ela descobriu que ele já estava com outro. Aquilo acabou com ela. Ela perdeu o brilho, estava tão magra, abatida. E um dia ela falou algo que me arrepiou. Eu não tenho mais vontade de viver. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu entendi algo que mudou tudo. A dor de um término não era só sobre perder alguém, era sobre perder o sentido da vida. Mas o que mais me destruiu foi perceber algo ainda mais profundo. No meu relacionamento, quem tinha parado de sentir, de tentar, era eu. O meu marido tentou, quis ficar, pediu perdão, disse que ia mudar, mas eu estava totalmente fria, distante, decidida. E perceber isso me colocou num estado quase que obsessivo. Eu precisava entender como alguém que ama simplesmente deixa de sentir. Como o cérebro faz isso? Como o amor desaparece? E aí que começou a minha busca incessante para descobrir. E é aqui onde a maioria das pessoas erra. Porque minha irmã também tentou o que a internet ensina. Conselhos de amigas, vídeos superficiais, técnicas de mensagens prontas, joguinhos emocionais, terapia que só afastavam ainda mais ele. Só lembrava do passado, mas não conectava o presente. Nada disso resolvia. Nada explicava o ponto principal, porque o sentimento simplesmente desliga. E aí eu mergulhei mais de 30 livros de neurociência, psicanálise e comportamento humano, fiz a pós-graduação de neurociência no melhor centro do mundo, noites sem dormir, estudando, ligando fatos, até que eu descobri algo que ninguém estava falando. O problema não é falta de amor, é bloqueio emocional. O sentimento não desaparece, ele é desativado. E o mais importante, ele pode ser reativado. Não com esforço, não com insistência, não correndo atrás, mas ativando os estímulos certos no cérebro dele. Foi aí que eu tive coragem de testar na prática. Liguei para minha irmã na hora e falei, acho que eu descobri o que faz ele voltar a te amar imediatamente. Ela ficou com medo, óbvio. Quem já tentou e já foi rejeitada tem medo de tentar de novo. Mas ela confiou em mim e mandou a mensagem exatamente da forma que eu disse. Ficamos esperando, passou algumas horas, até que ela disse chorando pra mim, não tem jeito, eu não sei porque eu ainda tenho essa esperança. E foi nesse momento que tudo mudou. O celular dela tocou e ela começou a gritar de desespero. E adivinha quem era? Era ele, desesperado, com uma voz completamente diferente, dizendo, eu preciso te ver. Naquele mesmo dia, ele foi até ela e quando chegou, fez algo que ela nem imaginava. Se
se ajoelhou, pediu perdão e disse que tinha cometido o maior erro da vida dele em deixá-la. Disse que a amava, que não conseguia viver sem ela, que não sabia porquê, mas naquele momento ele sentiu o que nunca sentiu antes por ela. E ela sentiu poder emocional. Não era sobre ele, mas sobre o que ela despertava nele. Meses depois, eles estavam melhores que antes, mais conectados, mais presentes, mais apaixonados. E foi ali que eu entendi uma coisa: isso não era sorte, nem destino. Era ciência emocional aplicada. Porque isso não é sobre convencer o outro a voltar, é sobre reativar o sentimento que já existe nele. E olha só, ele não fazia ideia de como isso aconteceu. Só sabia que estava louco de saudade e tinha certeza que ela era a única mulher da vida dele. Para confirmar isso, eu apliquei também em mim. Aos poucos, eu comecei a sentir amor muito forte de novo. Eu me reconectei com meu marido. Eu mesma quis voltar. Nos reencontramos e o nosso casamento foi restaurado. E tem uma coisa, não voltou como era antes, voltou muito melhor, mais consciente, mais profundo, com muito mais vontade de fazer dar certo. E naquele momento eu tive certeza, esse código era o segredo mais poderoso sobre a mente humana. Algo que faz ele pensar em você obsessivamente, o coração apertar de saudade só de ouvir o seu nome, se rastejar até você implorando por uma segunda chance. Agora eu vou te contar cada detalhe sobre esse segredo. Então, se ele já foi embora dizendo que não te ama mais, se ele está com outra, se ele está distante, totalmente sem contato, ou se ele virou o seu amigo e está totalmente indiferente, você precisa ouvir com atenção exatamente o que eu vou te explicar agora. Você já se perguntou por que um homem da noite pro dia diz que não sente mais nada e simplesmente se afasta como se você nunca tivesse sido importante para ele? A verdade é que isso não acontece por acaso e nem porque o relacionamento acabou. A neurociência comprova que o vínculo emocional masculino depende de um neurotransmissor chamado ocitocina. A ocitocina é o que faz sentir conexão, apego, desejo emocional. Eu chamo de a cola do amor. É o que faz ele olhar para você e dizer: essa mulher é minha. Mas existe um problema: a ocitocina não é constante, ela depende de estímulos emocionais específicos. E quando esses estímulos deixam de ser ativados, o cérebro dele simplesmente para de produzir essa conexão. E é exatamente aqui que a maioria das mulheres se engana. Porque ensinaram para você que se ele te amou um dia, ele sempre vai te amar. E que você não precisa mais fazer nada para manter esse amor. Mas isso não é verdade. Sem os estímulos certos, a ocitocina cai. E quando isso acontece, o apego diminui, o desejo esfria, a conexão desaparece. E ele interpreta isso como: eu não te amo mais. E tem algo ainda mais perigoso aqui. Essas pequenas coisas do dia a dia que parecem inofensivas, como cobranças, críticas, rotina sem emoção, ausência de novidade, energia pesada, desativam esses estímulos quase que instantaneamente na mente dele. E é por isso que muitas vezes ele não mudou do nada, nem parou de te amar de verdade. Ele só deixou de sentir o que ativa o amor. Agora presta bem atenção nisso, porque é aqui que tudo muda. Se foi desativado, pode ser reativado, como um controle remoto que parou de funcionar, mas não porque estava quebrado, estragado, simplesmente porque precisava trocar as pilhas. E isso não leva anos, na verdade pode acontecer muito mais rápido do que você imagina. Depois de anos estudando neurociência, comportamento masculino e vínculos emocionais, eu descobri que existem estímulos específicos que conseguem ativar novamente a produção de ocitocina no cérebro dele instantaneamente. Eu chamo isso de código oculto da mente masculina, porque é como se você acessasse diretamente o sistema emocional dele e ativasse de forma automática desejo, conexão, apego, saudade. Mas olha, esses estímulos não são aleatórios. Eles são uma combinação exata de atitudes, mensagens, gatilhos estratégicos que fazem o cérebro dele entrar num estado emocional específico e começar a associar você novamente a prazer emocional. E quando você faz isso, algo impressionante começa a acontecer. Ele volta a pensar em você incontrolavelmente, sem entender o porquê. Ele sente saudade do nada, começa a se aproximar e volta imediatamente. E não, isso não tem nada a ver com manipulação, eu jamais faria isso. Muito pelo contrário, isso funciona porque não está criando algo novo, você está reativando algo que já existia dentro dele. Sabe quando você escuta uma música e imediatamente você associa uma pessoa e lembra daquela pessoa naquele momento? É exatamente isso que acontece, só que aplicando no emocional dele com você. Uma vez que você ativa esses gatilhos, o cérebro dele começa a te associar novamente com aquelas sensações. E isso faz com que ele sinta de novo, te deseje de novo e queira você de volta na vida dele imediatamente.
E foi a partir dessa descoberta que outras mulheres próximas a mim começaram a me procurar. Era na academia, no trabalho, onde eu estivesse, todas com as mesmas dores, situações parecidas. E aí eu pude ver de perto relacionamentos que estavam totalmente destruídos, sendo restaurados. Homens que diziam que não sentiam mais nada, que não voltariam, que já estavam com outras mulheres, construindo até uma nova história, voltando completamente arrependidos. E os resultados começaram a se repetir. Foi aí que eu entendi, isso não era só sobre mim, era sobre milhares de mulheres que estavam sofrendo, sem saber o que fazer. Então eu percebi que tinha que compartilhar esse conhecimento com muito mais pessoas. Restaurar relacionamentos e famílias se tornou um propósito de vida para mim. Larguei tudo, meu trabalho, comecei a atender em mentorias individuais, em grupo, mulheres que estavam devastadas com términos do relacionamento e os testemunhos não paravam de chegar. Todas que aplicavam tinham resultado. E isso fez com que elas começassem a divulgar esse método no boca a boca mesmo. Com o tempo, isso foi ganhando tanta fama que eu não conseguia mais atender a todas. Minha agenda estava lotada, eu não conseguia dar conta de receber tantas mensagens no Instagram, no Facebook, pelo WhatsApp. Eu não tinha mais como dar conta e ajudar tantas mulheres. E eu já estava desesperada, porque eu não queria deixá-las na mão. Mas foi aí que, em uma conversa com a minha irmã, ela me disse: Má, por que você não pega esse método e grava videoaulas revelando tudo de forma prática e mostrando como usá-lo? Assim você consegue compartilhar isso através da internet com o maior número de mulheres pelo mundo. Mulheres que estão passando por essa dor, por esta mesma situação. Quando ela me falou isso, me parecia a voz de Deus. Meus olhos brilharam, era uma solução perfeita. Eu fiquei tão feliz pela ideia porque era exatamente a única forma de fazer esse propósito tão lindo, ajudando o maior número de mulheres e famílias. E aí eu decidi fazer. Eu peguei tudo o que eu sabia, coloquei de forma mastigada em videoaulas fáceis de entender e aplicar, e nasceu o método Código Secreto do Amor. O único método no mundo que te mostra exatamente como ativar o código oculto na mente masculina, fazendo o homem da sua vida voltar a sentir amor, desejo, conexão e apego emocional somente por você. Mesmo quando ele diz que não te ama mais, mesmo que ele esteja distante ou até com outra mulher, esse método foi criado para qualquer mulher que deseja ter seu ex de volta e completamente apaixonado por ela. E para aquelas que estão vendo seu relacionamento se desfazendo, se esfriando dia após dia, se distanciando cada vez mais. Você pode usar para reconquistar seu ex-namorado, seu ex-marido ou seu ex-noivo. Você pode usar para esse relacionamento que está esfriando. Você pode usar até quando ele já foi embora, quando você já está bloqueado em tudo e não tem mais acesso a ele. Ou esteja com outra mulher. Enfim, não importa. Se você é mulher e deseja ver o homem da sua vida voltar a te desejar, te procurar, te valorizar, ficar completamente apaixonado e obcecado por você, querendo que você seja a única mulher da vida dele, então o método Código Secreto do Amor é para você. Dentro desse método, eu vou te ensinar o passo a passo para reativar o sistema emocional da mente dele, voltando a produzir ocitocina, o hormônio do amor, inundando a mente dele de amor, apego, conexão, despertando memórias antigas, desejo, fazendo ele ficar obcecado por você, não parando mais de pensar em você, voltando completamente apaixonado. No método Código Secreto do Amor, você vai aprender as palavras exatas que atravessam qualquer bloqueio emocional, fazendo ele pensar em você descontroladamente e querer voltar imediatamente. O padrão oculto que faz qualquer outra mulher perder força total e ele só lembrar de você. Como usar princípios da física quântica para acessar a mente dele, mesmo que esteja bloqueado em tudo e fazendo ele te desbloquear imediatamente. A técnica silenciosa que cria um vínculo emocional nele, fazendo ele sentir a sua falta nos momentos mais inesperados, mesmo que ele esteja com a outra. O gatilho da exclusividade, que faz ele te enxergar como a única mulher da vida dele, fazendo ele te pedir em casamento assim que ele voltar para você. Como quebrar o orgulho e o ego masculino, sem confronto, fazendo ele baixar a guarda e todas as defesas naturalmente querendo te dar todo o amor que ele tem. Os comportamentos que fazem ele morrer de medo de te perder, que fazem ele te assumir imediatamente assim que vocês voltarem. O que não fazer nas redes sociais, um erro invisível que 94% das mulheres cometem, fazem os homens se afastarem e talvez nem se aproximar de você. Tudo isso em um método completo, passo a passo, que já ajudou mais de 13 mil mulheres a reconquistarem seus relacionamentos e muito mais. Depois que você usar esses truques com o seu amor, ele não terá mais olhos para nenhuma outra mulher a não ser você. E não importa se você tem mais de 40 anos, se você acha que está um pouquinho acima do peso, se você não se acha tão bonita, ele vai olhar para você e enxergar a mulher mais gostosa, mais linda e mais atraente desse mundo.
Na verdade, ele só vai querer uma coisa nessa vida, te fazer feliz. E sempre que ele parar para pensar em uma mulher, você será a única que vai passar pela mente dele. E a prova disso são milhares de testemunhos e relatos que eu recebo diariamente no meu WhatsApp, no meu Instagram. Veja o da Andréia, que aceitou gravar comigo. O marido foi embora, pediu o divórcio, estava totalmente distante e já envolvido com outra. Quando ela aplicou o método, olha o que aconteceu. Ele me bloqueou de tudo. Sim. Tudo. Tipo, ele falou que não queria mais viver, andando e stalkeando as redes sociais para entender quem era essa mulher, o que ela tinha de tão melhor do que eu, que ele saía de casa e se relacionou com ela, deixou eu, que era a esposa, e foi embora. Sim. Aí iniciei a rotina mágica. Vai melhorando dentro. Isso Por dentro da pessoa. Porque quando eu dizia pra ele, eu mudei, eu tô mudada, isso irritava ele num nível. Assim, ele voltava a me bloquear. E aí eu fui postando as fotos, sabe? Eu na praia, eu com as crianças. Não é tipo, você ficar postando pra aparecer pra ele. Não. Mas é você mostrar a sua criança. A sua nova vida, Tipo assim, né? postagens a nova leves. Andréia tem uma nova vida, tem uma nova rotina. Sim. E aí aquilo, eu resolvi ligar. Sim. 6 horas da manhã, eu falei assim, eu vou desbloqueá-lo. Eu não sei se ele já me desbloqueou também, né? Sim. Mas aí eu tive coragem para dar um toque. Sim. Um toque. Porque eu tinha medo de a nova namorada dele atender. É. Ele retornou em 3 minutos. Tive coragem e atendi. Eu falei, alô. Aí ele falou assim, você me ligou? Aí eu falei, liguei, você sabe quem tá falando? Ele falou, claro que eu sei. Eu tô morrendo de saudade de você. E aí ele falou, não teve um dia que eu não pensei em você. Aí ele marcou pra me encontrar. Ele falou, eu quero te ver hoje. Sim. E aí ele falou algo pra Ele mim. tava morrendo, Falou sabe? assim, o que você falou desses relacionamentos em rebote. Ele falou assim, eu tentei, mas ela não é você. E aí pronto, aí mensagem, amor, eu te amo, eu tô morrendo de saudade, né? Tipo, aquelas mensagens que eu enviei no grupo, entendeu? E o da Fernanda, o namorado foi embora dizendo que não amava mais ela. E quando ela aplicou o método, ele pediu ela em casamento. Dá uma olhada. Estava bem resistente, ele estava decidido, cortou todos os laços, então excluir do Instagram, todo aquele processo, né, que mata a gente por dentro. Mas como ele era aquela pessoa que ele que vinha atrás, eu falei, cara, não, ele não quer mais mesmo, porque ele quase não, a gente perdeu o contato total, ele não falava comigo. Sim. E ali eu conversava e assim, as pessoas com quem eu conversava falavam, Fernanda, ele tá bem resistente. E ali foi nas suas falas, nos vídeos rápidos do Instagram, que eu me identifiquei e eu falei, não, eu vou fazer. Entrei e aí eu comecei a mergulhar em todos os vídeos que você falava. E aí eu comecei a identificar o que tinha de fato acontecido. A gente ficou um mês, tá? Sem comunicação. Quando a gente começou a se comunicar, eu comecei a usar as formas que você ia falando. Então, quando eu entendia que ia desarmando ele, e aí ele queria me ouvir mais. E aí ele começou a perguntar, então, e aí eu comecei a falar, eu tenho buscado aprender, eu tenho buscado entender. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele, agradecendo. Eu falei, muito obrigada. Obrigada por você ter se posicionado. Você fez eu voltar a ser uma mulher que realmente eu tinha me perdido. Realmente ouvindo todos os seus conselhos e tentando aplicar. E aí nós voltamos, e aí ele falou, então se a gente vai voltar, a gente vai casar. Eu falei, vamos casar. Eu sou muito grata a Deus, muito grata a você por ter me aparecido no momento certo. E continue, a gente precisa. E o da Cris, que o marido também estava totalmente frio, só amiguinho, e quando ela aplicou o método, ele voltou apaixonado. Esperado, conversando com Deus dentro do meu carro, e eu parei, né, bem na frente da igreja, e vi o teu curso, e aí foi aonde que tudo começou, aonde tudo aconteceu, porque eu pedia para Deus, né, me dar uma saída, eu não aguento mais passar por isso sozinha, porque eu não contava isso para muitas pessoas. Eu falei, eu vou ter que ouvir a Marcela, eu preciso ouvir ela, porque eu não tenho mais o que fazer, é isso, né? Então, assim, e ter essa confiança, assim, isso que é o bom de ter uma mentora junto contigo que pega a tua mão, vai por aqui, faz isso, vai dar certo, sabe? Então, assim, e tu sempre torcendo muito pela gente, sabe? Seguindo sua direção, assim, foi onde que eu mandei uma mensagem para eles. E isso não deu uma semana.
Na outra semana, ele Foi me mandou rápido, uma tá mensagem. vendo? Aí outra semana ele me mandou uma mensagem e perguntou se ele podia ir no culto comigo. A gente conversou, voltamos, estamos vivendo o melhor do nosso momento juntos, assim. 18 anos a Eu gente costumo dizer que o ciclo passado acabou, é um novo relacionamento. nós estamos felizes, estamos vivendo uma lua de mel, como eu falo, né? Jesus restaurou tudo, inclusive a vida financeira, a vida, né, sentimental, a vida sexual, né? Então, assim, e tu foi um instrumento, né, na minha vida, né, um instrumento de Deus na minha vida, no meu momento mais difícil, e me mostrou a cada aula, né, que eu estava no caminho e que tu me auxiliando com toda a tua experiência e com o coração sempre disposto, né, a nos ajudar. Isso me fortaleceu muito, isso me dava força, era meu combustível. Sim, existe muitos cursos, existe muita coisa, muita coisa mesmo na internet. Eu passei por isso e ouvi isso, né? E não adianta, é conexão, né? Então, assim, os teus vídeos, eles têm uma empatia. Então, assim, tu falar a tua verdade, porque tu viveu isso também. Você é instrumento de Deus. Obrigada. E o da Nadiele, que o marido estava com outra mulher e no dia de assinar o divórcio, ele voltou atrás e pediu para voltar para ela, porque não parava mais de pensar nela. Dá uma olhada aqui. Então, quando eu fui consumindo todas as aulas, era mágico. Porque eu me encontrava, eu me refletia, eu descobria algo que eu estava tão perto, mas a gente não percebe. Parece que precisava de uma pessoa para ajudar nós. Aí eu falo, vou fazer e eu quero fazer. E funciona real, porque quando eu fui conversar depois com o meu marido, ele falava que pensava, as coisas que ele pensava, e eu falava, meu Deus. Do lado de cá, ele sentia do lado de lá. De fato, ele já estava com outra na primeira semana. E foi tão interessante que eu atraía ele, mesmo ele estando em outro mundo, outra mente, outra cabeça. No dia que a gente foi assinar o divórcio, ele voltou atrás. Ele falou, não, eu acho que não é isso que eu quero, eu tô confuso, vamos esperar mais um pouco. Aí ele colocou alguns empecilhos, né? Porque isso foi numa terça-feira. E aí, na quarta-feira, ele apareceu do nada. No meio do dia, eu falei, eu quero conversar com você, eu quero ver se você tá disposta a reatar o nosso casamento. Eu quero saber se você quer reatar toda a nossa vida, continuar e a gente refazer tudo. Eu quero te contar tudo que aconteceu, eu quero ser sincero com você. E, de fato, naquele momento ali, eu comecei a chorar, foi de alegria, de gratidão mesmo. Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi, isso muda uma chave na nossa vida e é muito, muito real. Eu ficava sempre com o pé atrás, mas quando eu te conheci, eu falei, essa mulher, ela é mesmo guiada por Deus, ela está junto para ajudar mesmo as mulheres e nos direcionar de forma muito racional e muito verdadeira. Sinceramente, eu me emociono toda vez que eu vejo essas histórias. Relacionamentos completamente reconstruídos, famílias lindas, restauradas, novas famílias surgindo. E essas são algumas das que recebo diariamente, de mulheres que aplicaram o método, o Código Secreto do Amor. E por isso eu afirmo sem medo nenhum, o método Código Secreto do Amor tem tudo o que você precisa para reconquistar seu ex e fazer ele voltar apaixonado por você. E não importa se vocês estão sem contato, se ele já está com outra mulher, se ele te bloqueou em tudo, se ele não fala mais com você ou se ele fala como seu amigo, de forma indiferente. Com o método Código Secreto do Amor, você terá praticamente uma chave da mente dele nas suas mãos, que poderá abrir, ativar e desativar o amor dele sempre que precisar. Por isso agora eu te pergunto, você consegue sentir isso? Consegue sentir seu coração batendo mais forte, sua boca ficando mais seca, seu cérebro latejando, quase que implorando para ter o amor dele de volta? Você consegue imaginar como será a sua vida depois que você tiver esse poder nas mãos? Como vai ser sentir de novo o amor da sua vida te amando, te desejando, não parando mais de pensar em você, se rastejando por você, enviando mensagem para você o tempo inteiro, te ligando, marcando encontros, tratando você como uma rainha, a mulher mais importante da vida dele. Quanto vale para você ser essa mulher? Quanto vale se sentir amada, desejada, ser a pessoa mais importante da vida dele, que ele acorda e dorme pensando em você, manda mensagem o dia todo, a pessoa que ele anseia em construir um futuro junto?
Eu imagino que isso tem um valor imensurável para você. Nesses 6 anos, atendendo milhares de mulheres, vi de perto o sofrimento delas, o desespero, a falta de vontade de viver, justamente por não entenderem uma coisa, a psicologia masculina. Mas agora, com o Código Secreto do Amor, é como se eu tivesse feito um download da mente de um homem, mastigado isso de forma muito simples e prática para você entender agora. E eu estou te entregando isso, esse ouro, para você viver uma vida feliz ao lado do homem que você ama. Por isso, é justo da minha parte te dizer que este programa deveria valer no mínimo R$9.000, que é um valor que as minhas alunas pagam nas mentorias individuais. Mas eu entendo que nem todas as pessoas têm condições de investir esse valor, mesmo sabendo o poder que ele tem para mudar a vida de vocês. Por isso eu decidi ajudar o máximo de mulheres que eu puder a reativar o amor do homem que ela ama e reconstruir um relacionamento feliz, saudável, recíproco e de valor. E é por isso que eu não vou te cobrar hoje R$9.000, nem mesmo a metade disso. Na verdade, eu não vou te cobrar nem mesmo R$1.000, que seria um valor muito justo, para ser bem sincera. Para ter acesso ao método Código Secreto do Amor, você vai precisar fazer um investimento irrisório de apenas 12 parcelinhas de R$20 e R$36, menos de um café da padaria, ou um pagamento único à vista de R$197. E esse é o valor mínimo que eu posso cobrar, devido aos custos para manter o site, a página dessa apresentação e as videoaulas. Então, para garantir a sua vaga agora, clique no botão verde e garanta o seu acesso imediatamente. Quando você clicar no botão abaixo, você vai ser direcionado para uma página de pagamentos da QIFI, que é a plataforma mais segura de pagamento do Brasil. Lá você vai colocar seus dados, o seu melhor e-mail e o método de pagamento. Você pode pagar no Pix, no cartão de crédito ou até em 2 cartões. E não precisa se preocupar, nenhuma informação que você der ficará salva. Todos os seus dados estarão protegidos pela lei LGPD. E eu sugiro que você garanta a sua vaga imediatamente, porque nós temos um número específico de vagas, limitado. E quando essas vagas esgotarem, nós vamos subir o preço do método e você não poderá mais ter acesso por um valor tão baixo como este. Por isso, clique no botão verde abaixo deste vídeo onde está escrito "Quero garantir minha vaga agora". E se você, por algum motivo, ainda está com medo de fazer esse investimento, tem uma vozinha aí na sua mente dizendo "Isso não vai dar certo com você", eu vou te provar por A mais B que vai. Eu não vou deixar você assumir esse risco sozinha. Eu vou assumir esse risco por você. É isso mesmo. Eu confio tanto no meu trabalho que eu vou te dizer para entrar, testar, assistir tudo, aplicar na sua história e aí você decide com total liberdade. E se por qualquer motivo você sentir que isso não é para você, você simplesmente pede o cancelamento e recebe 100% do seu dinheiro de volta. Sem perguntas, sem burocracia, sem nenhum tipo de complicação. Agora pensa com sinceridade. Se não existe nenhum risco da sua parte, o que faz você adiar isso? Então clica agora mesmo no botão abaixo, onde está escrito "Quero garantir a minha vaga", garanta o seu acesso imediato, porque essa decisão é exatamente o que estava faltando para salvar o seu relacionamento. E tem mais! Entrando hoje no método Código Secreto do Amor, você também vai receber 3 bônus inéditos. O primeiro é o Guia do Reencontro Perfeito, tudo o que você precisa saber para fazer esse encontro ser inesquecível. E o segundo é as 20 frases para deixar um homem louco na cama. Palavras que deixam qualquer homem obcecado, cheio de tesão por você. Sim, ele vai voltar e vai voltar ainda mais obcecado e apaixonado por você, querendo sexo o tempo todo. E o terceiro, diálogos mentais, uma frequência quântica da conexão à distância que faz ele ficar pensando em você 24 horas por dia, mesmo que esteja longe, bloqueado em tudo, que vocês estejam totalmente sem contato. Estes 3 treinamentos juntos custam em média R$ 1.271, mas entrando no método Código Secreto do Amor agora mesmo, você receberá 100% de graça. Você consegue perceber o quão louca essa proposta é? Você está levando o método Código Secreto do Amor, as aulas do Guia do Reencontro Perfeito, as 20 frases que fazem esse homem ficar obcecado por você na cama e o guia de diálogos mentais que fazem ele pensar em você mesmo que esteja distante. São 4 materiais exclusivos que juntos valem mais de R$3.000, mas você está investindo apenas 12 parcelas de R$20 e R$36 ou um pagamento único de R$197 à vista. E o melhor, tendo uma garantia exclusiva para experimentar tudo por 7 dias ou receber o seu dinheiro de volta. Honestamente,
essa é a melhor proposta que eu posso fazer aqui. Eu acredito que você tenha percebido o valor que isso tem para você. E é por isso que eu só tenho um único conselho. Pare tudo que você está fazendo, clique aqui agora no botão verde que está aparecendo aqui embaixo e garanta sua vaga imediatamente. Você precisa ser rápida e agir com urgência, porque outra mulher pode fazer isso e você perder de fato o acesso à mente emocional dele. As vagas também podem estar acabando a qualquer momento e nesse momento você tem duas opções. A opção 1 é sair daqui dessa página, não se inscrever no programa, depois sentir aquele sentimento pesado tomando conta do seu coração. Você terá uma sensação estranha de que cometeu o maior erro da sua vida e não aproveitou a única oportunidade de salvar o seu relacionamento. Estará assumindo o risco de ter perdido a única chance de ter o amor da sua vida de volta. Eu imagino que você não queira isso. Por isso eu sugiro que você pare tudo o que está fazendo e escolha a opção 2, de agarrar essa oportunidade e garantir a sua vaga no método Código Secreto do Amor. E com isso, ter o controle, o poder absoluto do homem da sua vida. Tudo isso acessando o código oculto na mente masculina que reativa a produção de ocitocina, inundando a mente dele de pensamentos e desejo por você. Clique agora no botão verde que está aparecendo aqui abaixo e garanta imediatamente a sua vaga. Eu prometo para você que você não vai se arrepender e que vai valer a pena. Caso você entre no programa e acredite que não valeu a pena, é só solicitar a sua garantia dentro do prazo de 7 dias. Eu devolvo todo o seu dinheiro e nós continuamos amigas. Você não tem nada a perder. O futuro que você deseja ao lado do homem da sua vida está a uma decisão de acontecer. Não perca tempo. Tome essa decisão agora mesmo. Clique no botão abaixo e se inscreva no método Código Secreto do Amor e garanta já a sua vaga. E olha só que interessante, se você garantir a sua vaga agora mesmo, você não vai ter acesso só ao método do Código Secreto do Amor. Você terá acesso aos 3 bônus que eu prometi para você. Na verdade, eu também quero te dar acesso a um presente surpresa. É isso mesmo. Veja bem. Todos gostamos de receber surpresas, né? E eu tenho algo incrível que vai te ajudar a fazer ele voltar ainda mais rápido. E entrando no programa hoje, você receberá esse presente surpresa de graça. Não é um livro, não é curso, absolutamente nada do que você está pensando. Na verdade, eu imagino que você ficará chocada assim que você receber esse presente surpresa no seu e-mail. Mulheres que compram o método Código Secreto do Amor consideram esse presente surpresa tão valioso quanto o próprio treinamento. E honestamente, eu concordo com elas. Só para você ter ideia, esse presente surpresa é algo vendido apenas para algumas pessoas nas mentorias individuais. E ele vale R$800. Mas se você entrar no método Código Secreto do Amor investindo apenas 12 parcelinhas de R$20,36 ou R$197 à vista, você receberá também esse presente incrível, totalmente de graça. Eu acabei de oferecer mais R$800 em valor para essa oferta. Acredite, ela é de longe a melhor proposta que eu já fiz. E só tô fazendo isso porque eu tenho uma missão de ajudar o maior número de mulheres possíveis. Eu quero que você experimente algo que pode mudar a sua vida. Por isso, só peço uma coisa: não faça isso por mim, faça isso por você, pela restauração e a família que você quer construir. Tudo o que você precisa fazer é clicar agora mesmo no botão verde aparecendo aqui embaixo e garantir a sua vaga no método Código Secreto do Amor. E assim que esse pagamento for confirmado, você vai receber o acesso ao treinamento e mais todos esses bônus e o presente surpresa incrível imediatamente. Eu mal posso esperar para ver a sua cara de felicidade quando você aplicar o segredo que eu vou te mostrar no seu homem e ver ele se rastejando, implorando pela sua atenção, voltando apaixonado. Por isso, clique agora mesmo no botão verde abaixo. Quero garantir a minha vaga e reserve a sua vaga imediatamente. Bom, é isso. Eu já fiz tudo o que eu podia para te ajudar. Provei por A mais B cada palavra que eu disse aqui, que é verdade. E ainda te ofereci uma garantia incrível com o melhor preço para você tomar essa decisão. Do fundo do meu coração, eu espero que você aproveite essa oportunidade e viva o que todas as mulheres que tomaram essa decisão viveram. E afinal, você não tem nada a perder. Pelo contrário, aqui você só tem a ganhar. Por isso eu espero de verdade que você tome a decisão certa e viva esse amor da forma que você merece. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e eu espero você do outro lado.